Nas Telas do Infinito, segunda parte, O Tesouro do Castelo, capítulo 7, Aurora. Que a menina de Casablanca era formosa como as alvoradas, ninguém poderia contestar. Que seu lindo nome fosse o complemento feliz do seu caráter adamantino, do seu gênio folgazão e sadio, da castidade do seu coração afetuoso e expansivo, que a todos distribuía das riquezas que lhe eram naturais e próprias, também era incontestável. Bastaria conhecê-la e com ela privar durante algumas horas para se convencer o assistente dessa verdade que a todos encantava. Havia muitos anos, ela e Diogo da Alvarada se amavam e projetavam um casamento para quando chegasse a maioridade. Aurora, que contava agora suas risonhas 18 primaveras, tanto possuía bondade, beleza e boa educação, quanto era destituída de riquezas. Este, portanto, era o escolho que contrariava a senhora Dona Mariana, fazendo-a negar com sentimento a realização dos ideais acalentados pacientemente pelos dois enamorados primos. Desejava passar os dias da velhice ao abrigo das necessidades que até então a tinham perseguido, e Aurora lhe não oferecia garantias para tal futuro, unindo-se a Diogo. Certa senhora da Alcântara Fialho, viúva já velhota, gordalhuda, mas ainda leviana e prazenteira, propusera-lhe vantajosa aliança, pois traria fortuna respeitável em troca do bem sonante do título de baronesa da Alvarada e Aragão, o que para logo fez que a boa simplória Mariana antipatizasse com as ternas aspirações da sua galante sobrinha para atufar-se de empenhos pela digníssima dama da Alcântara. Dom Diogo Antônio José Francisco da Alvarada e Aragão, porém, era homem moço, ardente, sentia-se apaixonado pela formosa prima e pela primeira vez entendera desobedecer à mãe. Repeliu as homenagens da velha arca entumecida de ouro, ou seja, da senhora da Alcântara Fialho, e continuou junto da prima a arrular fervorosos projetos de amor eterno. Aurora educara-se na corte às expensas de alguns parentes generosos que a haviam recolhido ao tornar-se órfã, ainda na infância. Era o que, em linguagem sincera, se poderia classificar uma gentil menina. Lia, escrevia, tecia sua roca, bordava complicadas tapeçarias e finos lenços de cambraia. Tocava o clavicórdio e a sua harpa, cantava com doçura, dançava com muita graça, montava com galhardia e conversava com inteligência. Fora cheia de fortuna o quanto era de encantos e dotes pessoais, e de certo já teria sido feita princesa por algum nobre príncipe, vassalo de seu amor. Seu maior encanto, todavia, era a natural bondade do seu coração de anjo. Oh, que alma benévola, que galhardo espírito, que caráter formoso e sedutor! Junto de Aurora, jamais se estaria mal. Radiosa e pura como o sol, alegre como as andorinhas que revoavam ao voltar da primavera. Afetuosa, prestativa, delicada, gentil e amável, ela trazia o bom reino em si e distribuía em suas virtudes a quem quer que com ela convivesse, irradiando em torno os preciosos dons que possuía e os exemplos das mesmas virtudes que a envolviam. Quando, por uma tarde, rígida e invernosa, subiu às risadas as longas escadarias zigue-zagueantes do Castelo Negro e pisou suas velhas salas, dir-se-ia que um deslumbramento celeste iluminou aqueles sombrios recintos saturados de amargura, expulsando aflições, convertendo em esperança e confiança
o que dantes era pesar e incertezas. Pelo menos tal fora a impressão que sua figura graciosa causara a Margarida, a Ricardo e ao menino Diogo. Os terrores das más almas desapareceram. Foram-se as tristezas de uns e as lamúrias de outros. Os semblantes se alumiaram de contentamento. Ao seu contato irresistível, os corações se aqueceram e, pela magia de sua presença, se tornaram confiantes. O próprio senhor Dom André e mais o seu rebanho de serviçais, apesar de espíritos, também se confessaram encantados com a graça da linda menina. Nesse dia aquietaram-se. Tiveram receios de molestá-la, tão bondosa a reconheceram, tão mimosa de coração a notaram. De outro modo, o luzeiro que a envolvia, qual moldura tecida em fios de sol, infundiu-lhes respeito, levando-os a reconhecer que a menina pertencia à boa linhagem espiritual, pois a moldura indicava que era benquista dos céus. Semelhante conceito mais se confirmou quando, pela calada da noite, indecisos se continuariam ou não as ousadas manifestações que levavam a efeito, ouviram certos sons suaves, sussurros harmoniosos de prece. Como se pensamentos angelicais modulassem orações a potestades divinas. Firmaram a audição. A melodia partia do dormitório da recém-chegada. Espionaram respeitosos, como a medo, visto tratar-se de surpreender a intimidade do aposento de uma virgem. Dom André, que no além não perdia a distinção das maneiras, bateu levemente no carvalho da porta, anunciando sua presença. Percebeu-o Aurora, que, interrompendo a melodia, pois era ela que fazia vibrar os dulcíssimos acordes que o impressionavam, respondeu em saudação afetuosa. Podeis entrar, senhor Dom André. Vinde acompanhar-me em minhas orações, mas trazei convosco a paz da Virgem Santíssima. Mas Dom André não entrou. Faltou-lhe o ânimo. É que o quadro que se apresentava à sua contemplação de espírito era grandioso demais para ele, o sofredor perseguido pelos remorsos da avareza pudesse profanar. À beira do modesto leito em que sua tia lhe reservara, o mais modesto da velha fortaleza moura, Aurora de joelhos, mãos cruzadas em gesto de devoção, olhos súplices erguidos para o alto, coração e pensamento fixos na silhueta imaginária da Virgem de Nazaré, e nele próprio, Dom André de Casablanca orava em sua intenção. O morto ouvia-a comovido. Dir-se-ia a melodia dos anjos. Suas palavras e intenções simples, sinceras, infantis, caíam como bálsamos na ardência do seu atribulado espírito. A luz, pobre, mortiça de uma única vela, alumiava o aposento. Mas, a descer sobre ela, talvez do infinito, um cascatear luminoso a envolvia, como bênção da própria santa invocada. Dizia a menina em sua oração singela: Virgem Santíssima, Senhora, minha mãe e protetora, pelo que ouço dizer aqui, o senhor Dom André Januário, meu caro primo, ainda não conseguiu alcançar o céu, o que me penaliza muito sinceramente. Consta-me mesmo que o querido primo está sofrendo. Em vista desta tão grande infelicidade, peço-vos, ó Santa Mãe de Misericórdia, a vossa proteção e empenho junto de Deus Pai, para que sejam aliviados os seus sofrimentos. Se eu pudesse ajudar o Senhor, meu pobre primo, de todo o meu coração o faria. Mas, como nada posso fazer, apelo para o vosso coração maternal, para que se apiede dele, enxugue suas lágrimas, console-o de suas dores e o encaminhe para os vossos braços.
Se nesta casa existirem duendes, como afirma a boa ama Margarida, para eles também rogo o vosso amor de mãe e protetora. Ajudai-os a ganhar o céu, porque os mortos devem viver no céu junto dos santos. Rogo-vos, lhe digais, a meu pedido, para não me assustarem com suas brincadeiras. Preciso passar uma temporada neste castelo, porque sou órfã, não tenho um lar próprio, recebo esmolas dos meus parentes, que são todos muito bons para mim, sendo-me necessário viver ora por aqui, ora ali, ora acolá, a fim de não sobrecarregar a nenhum. Se esses meus irmãos, os duendes, me assustarem muito, terei de me ir daqui, não sei para onde, pois todos os meus parentes estão muito sobrecarregados de minha pessoa, e eu me acanho de incomodá-los tanto. Prefiro ficar neste castelo por enquanto. Todas as noites rogarei a vós por eles, como hoje. Sou muito amiga do primo Dom André e dos demais que o acompanham. Rogo vossa bênção para todos nós. Amém. Dom André de Casablanca retirou-se enternecido e pensativo. Os boêmios cabisbaixos saíram, por sua vez, silenciosamente e se agruparam sob os olmeiros do parque, apesar do frio que cortava. O antigo contrabandista reconhecia-se em situação melindrosa. Que fazer? Raciocinava, absorvido nas próprias meditações. Se continuam as provocações, a pobre menina, que é mimosa, delicada, retirar-se-á do castelo. E eu, que me penalizo de suas dificuldades, não desejo agravá-las de nenhum modo. Se, porém, dispenso as ditas manifestações, correrei o risco de ser esquecido por Diogo, a quem os insucessos das primeiras tentativas desanimaram. Que fazer, ó meu Deus, se preciso falar a Diogo ou a quem quer que seja bastante digno para me compreender e atender? Aurora interessara sobremodo ao aflito defunto. Dir-se-ia estimá-la já como a uma filha. Ela e Diogo enchiam de tão grande ternura sua alma que, nesta mesma noite, o infeliz reconheceu o grave erro em que incorrera, guardando fidelidade estéril ao amor de Mariana. Sim, fizera mal, fizera muito mal. Mariana não o amara, deveria ter sido esquecida pelo amor de outra mulher. Ele, André, deveria ter contraído matrimônio, deveria ter sido pai, deveria ter criado uma prole sob seu carinho vigilante, que seria certamente dos mais dedicados. Suas desventuras, seu egoísmo de fera, seu próprio crime de avareza, mais não foram que o funesto resultado da solidão de que se cercara, na insânia sentimental que o tolhera, privando-o do amparo de uma esposa e do amor de filhos queridos. Oh, se o tivesse tido assim como via que eram Diogo e Aurora, que feliz se sentiria agora contemplando-os, e como se arrependia de não haver ao menos adotado Aurora, que era órfã e pobre, de não lhe haver deixado um palácio para residência própria, um dote que lhe permitisse casar-se quando bem o desejasse. Ele que fora tão rico, mas não a conhecera sequer. Via-a agora pela primeira vez. Dela ouvira falar ligeiramente, sem jamais se interessar, fiel ao seu nefasto egoísmo. E a encontrava, de repente, ali, a orar em seu favor as únicas súplicas realmente sinceras e desinteressadas que conseguira presenciar em seu benefício. Uma lágrima rociou os olhos tristes do seu corpo astral. Seu espírito sofria. Aproximou-se dos serviçais que o esperavam. Amigos, disse-lhes, agradeço profundamente os vossos préstimos. De muito e muito me serviram. Todavia, rogo-vos que aguardeis ainda sem nada mais tentar.
preciso refletir. Recolheu-se à sua biblioteca renascença. Amava aquele recinto. Sentou-se abatido na grande poltrona de espaldar. Ali ainda conservava as impressões do corpo de Diogo, que lá estivera há poucas horas. As lágrimas desceram em jorros. A imagem de Aurora, ajoelhada e orar por ele eternamente, a chamar-lhe o seu querido primo, e assim, apresentando-o à Virgem Santa, produziu-lhe revelações íntimas da maior intensidade. Aquela alma de avarento, não obstante o egoísmo que a ensandecera, reconhecia sedenta de amor. Desejava amor. Quisera que todos o amassem realmente, que quanto a ele, se fosse amado, a todos teria amado também. Fora, porém, mendigo de afetos e atravessara a vida na miséria insuportável de jamais se sentir bem querido por alguém. Mas eis que, de súbito, duas crianças, dois jovens corações abriam-se em fragrâncias sublimes que acenderam afetos a respeito dele, amando-o espontaneamente, com o mais vivo, o mais virtuoso e santo sentimento a que poderia aspirar sua pobre alma infortunada. Diogo, Aurora, Deus vos abençoe, queridos filhos, pelo bem que me fazeis, oferecendo-me vosso amor, vossas orações cheias de lealdade, vossos desejos benéficos. Caiu de joelhos junto da poltrona renascença e orou. Ele também. Orou fervorosamente, inspirado na doçura da prece de Aurora, a essa Virgem Mãe que a protegia, que era amada por seu coração juvenil. Orou, ainda sentindo a melodia dos sussurros da gentil menina, os quais como que guiavam seus passos vacilantes por uma estrada enluarada pelas visões da esperança. Lá fora soprava o vento, e o mar se esboroava, como sempre, de encontro às penedias. Pouco a pouco, suave calma envolveu-lhe o espírito. Doce réstia de luz veio aquecer suas angústias, amenizando-lhe a perturbação das incertezas. Dois amoráveis braços o envolveram em amplexo maternal. Levantou-se e, transfigurado, murmurou como se sonhasse. Senhora, minha querida mãe, ó bendita sois que correstes em meu socorro. Com efeito, o vulto luminoso de sua mãe correspondera aos apelos do seu espírito atribulado, correspondera às súplicas da menina de Casablanca, e ali estava a guiar e inspirar o filho, como já o vinha fazendo, para que se revigorasse no caminho áspero das reparações. Deu-lhe conselhos, inspirada na piedade da padroeira de Aurora. Que cessaste com as suas manifestações ostensivas já não eram necessárias, porque a Aurora ali estava, era boa e prestativa e se prontificara a ajudá-la. Que durante o sono de Aurora buscasse o seu espírito amigo e o cativasse com simpatias e lhe infundisse confiança, revigorando por essa forma a corrente de afinidades que entre ambos naturalmente existia. Que se apresentasse de quando em quando a menina durante a vigília, mas o fizesse docemente, sem chocá-la, que se mostrasse sereno, mesmo risonho, amorável como um pai, e lentamente a convencesse de que deveria ouvi-lo, porquanto a encantadora menina era dotada das faculdades sublimes que permitem, de todas as maneiras, o entendimento com os chamados mortos, isto é, os habitantes do mundo invisível. E assim foi que, desde a tarde rígida e invernosa, em que as risadas, Aurora subira as escadas zigue-zagueantes da velha fortaleza, desapareceram os terrores das más almas, pois cessaram completamente as desordens provocadas pelos demônios que tanto pavor infundiam
não somente a Mariana, a Margarida e a Ricardo, mas a redondeza toda. Realmente, Aurora dir-se-ia a própria redenção. A jovem povoara a ala esquerda com a estranha luz que aclarava o seu interior. Cantava, tocava bandurras e harpas que ia encontrando pelos gabinetes. Divertia-se, divertindo os outros, narrava sucessos da corte, contava a Margarida e a Ricardo engraçadas anedotas, dançava, trabalhava, enchia o ambiente da atividade incansável dos amáveis e dos de boa vontade. Logo se fez conhecida pela redondeza e atraiu visitas, mesmo de campônios, que a obsequiaram com presentes. Aurora recebeu todos com graça e bondade, como se estivesse em sua própria casa, e a todos cativou. Malgrado as cerimônias da senhora baronesa e do mordomo Ricardo, que teimavam em conservar hábitos e preconceitos usados havia 20 anos passados na corte. Depois retribuiu as visitas, acompanhada por Margarida e Dom Diogo. E quando o Natal chegou, correu aos populares festejos e não se pejou de assistir à grande missa na igrejola da aldeia, como qualquer burguesa. Enfim, veio o ano bom e a incomparável Aurora organizou danças e festividades no próprio castelo, o qual, pela primeira vez, vibrou de verdadeiras alegrias. Diogo confessava-se encantado, mais que Dante se sentia enlouquecer de amor pela prima. Margarida, radiante, protegia o namoro às ocultas da baronesa, e já não rezava a Senhora das Harmonias pela torturada alma do barão de Casablanca, mas para que a baronesa, dona da Alvorada, viesse a estimar Aurora, detestando a feia, gordalhuda e senhora da Alcântara Fialho. A par das ocorrências, o defunto barão André Luiz Januário Francisco não perdia tempo. Seguia à risca os conselhos de sua carinhosa mãe, qual enamorado cioso da estremecida convivência. Todas as noites, depois do toque de silêncio, punha-se à porta do santuário, que para ele representava o dormitório da gentil prima. Como sempre, antes de adormecer, orava ela à Virgem Santa, mais ou menos nos mesmos termos, pelo sofredor parente do outro mundo. Agora, porém, juntava as melodias das próprias orações desvanecedoras, agradecimento a Dom André e seus comparsas por haverem cessado as brincadeiras, e no dia seguinte lhe oferecia flores, colocando-as em jarras aos pés da imagem da Virgem. O barão defunto, que a observava, poderosamente atraído para ela, muitas vezes sorria enternecido, malgrado suas amarguras, vendo-a nesse afã, sempre devotada, silenciosa, discreta, sem jamais participar aos demais do que fazia. Porém, como íamos dizendo, Aurora adormecia. Dom André buscava ansioso seu espírito. Beijava-lhe a fronte qual terno e venturoso pai. Levava-a dali para locais mais puros e tranquilos do invisível, amparados pela desvelada mãe que ajudava o filho. Contava-lhe o entristecido espírito do fidalgo seus infortúnios, suas esperanças e cansaços. Suplicava-lhe que, se o visse durante a vigília, não o receasse, nem lhe fugisse. Atendesse-o, isto sim, pois muito necessitava a ele, o mísero, que ela e Diogo tivessem caridade e valor bastante para penetrar a ala direita do castelo, na qual residira e onde sepultara riquezas. E concluía trazendo-a de retorno ao quarto de dormir. Meu maior receio é que ouvides completamente esses colóquios comigo. Julgarás tratar-se apenas de um sonho, sem maior importância, fruto das impressões produzidas pelas narrações de Margarida e de Ricardo. Afetuosa e devotada, respondia a menina, procurando confortá-lo.
Não vos esquecerei, Senhor, meu querido primo. A Virgem Santa far-me-á o favor de conservar viva em meu coração a lembrança destas nossas falas, a fim de que vos possa ajudar conforme necessitais. No dia seguinte, nervosa e impressionada, dizia baixinho à boa Margarida, receosa de que a ouvisse a severa tia. Sonhei, Margarida, que Dom André de Casablanca levou-me consigo à sua ala direita, mostrou-me muitas riquezas e pediu-me para lá entrar quando despertasse. A velha beata persignava-se, sentindo estremecimento de terror, e aconselhava prudentemente. Esconjurai, minha rica menina, esconjurai-o rezando o santo credo de trás para diante e benzendo-vos a cada palavra, que o malvado que deseja é perder-vos, seduzindo-vos para que o acompanheis aos infernos onde se encontra. E mais está o perdido. Dona Ângela Mariana, no entanto, era a única que tratava mal a adorável menina. Não lhe fizera agrados, não lhe sorria jamais, decepcionando a cada hora o amoroso coração que cativara até mesmo os vagabundos do além, aqueles que se serviam ao defunto ex-sócio do senhor cura. Admirava malgrado seu, porém mantinha-se no reduto de uma demasiada altivez e não acompanhava as boas intenções, os progressos amorosos que se notavam nas atitudes inequívocas do seu Diogo. Um dia, já ia longe o Natal. A velha baronesa convidara a sobrinha a certa conversação secreta no seu gabinete, severa como invariavelmente se desejava estar. Intrigada, a menina de Casablanca aqueceu. A palestra fora longa. Diogo inquietou-se, pressentindo desagradáveis consequências. Margarida, essa afligiu-se tanto que não teve mão em si. Passou à antecâmara e pôs a ouvir à porta, sem, contudo, conseguir aprender sequer uma palavra. Quando o quarto da baronesa se abriu, dando por concluída a conferência, Aurora de lá saiu com o semblante entristecido e os formosos olhos, cor do firmamento, marejados de cristalinas lágrimas. É que a baronesa fora assaz rude, mais que rude, impiedosa, bárbara, ao ordenar à aflita sobrinha que renunciasse às pretensões a um casamento com o seu Diogo. O destino, por sua mão, jamais anuiria o tal consórcio. Ambos paupérrimos, sem possibilidades para melhores dias no futuro, que fariam uma vez unidos? Com que quiméricos recursos contariam para constituírem um lar, se ela não trazia dote e ele não alcançaria herança? Não, 1000 vezes não. Aurora não convinha a Diogo por esposa. Diogo, por esposo, a Aurora não convinha. Que se resignasse ela a esquecê-lo, que voltasse à corte onde pululavam maridos mais afortunados e apanhasse algum enquanto era sedutora. Mesmo porque Diogo estava para casar-se dentro em breve tempo com certa senhora muito respeitável, com a qual ela própria, Mariana, já entrara em entendimentos. Fora um raio que mutilara o coração da pobre moça, o arrazoado da velha fidalga. Em vão, Margarida tentava dissuadi-la e consolá-la da humilhação sofrida. Aurora nada mais fazia senão chorar a renúncia imposta ao seu estremecido afeto de tantos anos. Diogo, por sua vez, advertido igualmente pela mãe e constrangido ao olvidar seus sonhos de mancebo, desprezava-se e parecia disposto aos mais despautérios para não deixar escapar das mãos o único alvo de felicidade que conseguira vislumbrar, o amor de Aurora. A tristeza retomara o castelo. Das inocentes alegrias que o sacudiam a chegada da cativante jovem,
só recordações agora persistiam. O silêncio, a lágrima e o desânimo haviam retomado os seus lugares. No entanto, reconhecendo-se intrusa no local onde pisara animada de tão sadias quão nobres aspirações e com o coração torturado pela desilusão insólita, a menina de Casablanca já não devia nem queria permanecer hóspede do solar de sua tia e dispunha-se a uma despedida irremediável. As bagagens já se encontravam preparadas. Mulas e carruagens encomendadas, havia simplesmente algumas despedidas a fazer pelos arredores, coisa que tomaria, quanto muito, 2 a 3 dias apenas. Tinham-na enxotado do Castelo Negro aviltantemente. Pois bem, ela se iria para sempre. Despedaçaria o coração, morreria talvez de dor ao perder Diogo, mas era altiva e contava dizer-lhe um adeus supremo. E assim, dor, lágrimas, aflição envolviam em suas redes tredas as 2 almas gentis que palpitavam à sombra do velho solar do senhor Dom André de Casablanca. Era domingo pela manhã. A aurora partiria no 3º dia. A primavera entrara radiosa, repleta de gozos e perfumes. Os arvoredos do bonito parque se engrandinavam de redivivos galhos. Os tabuleiros de rosas e gerânios se enfeitaram de cores e aromas, e pelos campos a vida despertara com impetuosidade mais fértil do que nunca. No castelo, falava-se em mudanças para a quinta do Algarve e punham à venda ricas prendas. Mas, mais apaixonados então do que sempre, Diogo recolhera-se à biblioteca amiga para ali sozinho sofrer e meditar. O pobre rapaz, vários dias havia que macerava o cérebro procurando inspiração para solucionar o gravíssimo problema, desposar Aurora. Desposá-la. Não queria, não sonhava outra coisa desde a adolescência. E como então seu ideal único era agora desposar sua prima Aurora de Casablanca? Mas desposá-la como? E o dote que lhe deveria oferecer ao se firmarem os ofícios, visto que era órfã e pobre? E os linhos, e as rendas, e as joias e baixelas, prendas que o último dos fidalgos oferece à desposada como deveres de noivado? De onde arrancar tão altos cabedais se o seu próprio gibão era surrado e se nem a estufa da sua biblioteca poderia acender-se diariamente no inverno? Associá-la à sua miséria, a ela tão formosa e tão boa, que merecia reinar sobre uma nação junto de um soberano escravo do seu amor? Envolvê-la com o casamento no manto funéreo de suas próprias desilusões e ver depois se apagarem para sempre aqueles risos que eram o seu maior encanto, como vira amortalhados para todo sempre o sorriso dos lábios de sua mãe? Acorrentá-la a si pelas leis do matrimônio, para depois afundá-la num recanto de província, onde a mísera vizinha já não pudesse expandir? Oh, não! Arruinado, mais que isso, miserável, vencido, sem um amigo que lhe estendesse mão reanimadora, sem mesquinhos recursos que o levantassem para a consecução da vitória. Sua vida era um ocaso, em plena mocidade, e impossibilitado se supunha, pois de oferecer venturas àquela a quem tanto amava. Sim, sua mãe estava com a razão. Devia dar à Aurora liberdade e dizer-lhe o derradeiro, supremo adeus, proporcionando-lhe assim ensejos de melhores partidos. Aliás, para um fidalgo em suas melindrosas condições, só serviria um matrimônio vantajoso, tal como para a menina na situação de Aurora. O amor, só podem desfrutar suas divinas explosões
os que não padecem as angústias da miséria. Para possuí-lo e gozá-lo em sua formosíssima plenitude, sim, tinha razão a amarga experiência da sua pobre mãe. É preciso não levar os dias e as noites a cuidar do que se há de comer no mês seguinte. Sua mãe tinha razão, carradas de razão. Preciso era renunciar à posse de Aurora. Ó céus, a senhora da Alcântara Fialho. Diogo, acabrunhado, sofria, chorava ardentes lágrimas que lhe traziam o travo do amargor supremo. Eram deveras acerbos os seus desgostos. O aflitivo da situação para ele insolúvel desesperava seu generoso coração. Só na biblioteca, incompreendido e sem voz amiga que reanimasse a luta, sem conselheira opinião que lhe consolasse as ânsias exaustivas que lhe turbilhonavam nas profundezas do ser, dava livre curso às dores e deixava que pensamentos covardes lhe fervilhassem desesperos nos escaninhos do cérebro, quais lavas ígneas de vulcões que se enfurecem nos abismos insondáveis do solo. 1000 vezes a si mesmo repetia o desolador adeus que diria a prima, libertando-a de sua palavra jurada. 1000 vezes, por meio das revoltas do pensamento, vira-a debulhar-se em lacrimosos ais, atirada em seus braços, e 1000 vezes beijara, enternecido a lhe pedir perdão da afronta, esquivando-se ele mesmo a liberdade que deveria oferecer. Cismava assim, recostado na sua poltrona renascença, escárnio de riqueza, penúria que lhe resfriava o coração. Fronte pendida como de um condenado, braços distendidos em atitude de desânimo, pernas levantadas, pousadas sobre a mesa, como lhe era habitual. Em horas íntimas, quando a porta de mansinho se abriu e Ricardo entrou, depois de cerimoniosamente, como era devido, a uma personagem de Aragão haver pedido a indispensável licença. O velho servo dirigiu-se ao amo com a ternura habitual e exclamou: Meu senhor, se me dais licença, aviso-vos de que há muito, nobre menina de Casablanca me ordenou vos chamasse em seu nome, a fim de convosco se entender sobre assunto de grande importância. Esperava-vos no salão indiano. Ricardo não concluíra o cerimonioso recado e já Dom Diogo saltara da cadeira, transpusera a porta, galgara as escadarias em 2 pulos e já se precipitara no salão em que a formosa Aurora o aguardava.